Boa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Que esta noite venha ser mais uma noite na presença do nosso Deus. Deus falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de 1 ao 5. Gálatas, capítulo 1, versículo de 1 ao 5. Esse texto, irmãos, se trata do prefácio da saudação do apóstolo Paulo à carta aos Gálatas, tá certo? Então nós iremos nos deter nesta parte. Todos acharam? Amém? Sentados mesmo, eu vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, e desta vez, ó Deus, para pedir auxílio do Senhor, ó Deus, quanto à explanação da Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes, para compreendermos, ó Deus, as verdades da Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, quer falar aos nossos corações. Deus, eu te peço, fica conosco e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar neste domingo falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então gostaria de trazer de hoje em diante, aos domingos, trazer uma série de pregações nesta carta, certo? E gostaríamos de nela tirarmos os pontos doutrinários, como também tirarmos aplicações para as nossas vidas. E aí eu gostaria de tratar com os irmãos de hoje em diante sobre esta carta, seção por seção. Os irmãos sabem que estas divisórias que tem na Bíblia, onde recebe alguns destaques em negrito, essas divisões chama-se seções. Seção, na verdade, é mais usado como seção. E nós iremos tratar cada texto, cada parte desta, aos domingos, ok? Então, hoje nós iniciaremos sobre o prefácio
a introdução da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi escrita no ano aproximadamente, no ano 50 depois de Cristo. Esta data não é uma data uniforme, não é uma data acertada, porque existem alguns outros historiadores que põem a data desta escrita também ou na época 54 depois de Cristo ou 55 depois de Cristo. Mas a maioria dos estudiosos põe essa carta escrita nos anos 50 depois de Cristo. E foi justamente, irmãos, escrita para um povo de uma região conhecida como Galácia. A Galácia, irmãos, era uma península que estava justamente aproximadamente numa região que era denominada, que no caso foi recebido alguns guerreiros, neles os guerreiros chamados gauloses, ou também conhecido por um povo delta, que era um povo de origem que tinha 3 origens. Era um povo que realmente tinha uma cultura onde eles tinham como aqueles que agia de forma lutando, guerreando. E aí, meus irmãos, este povo era um povo que estava justamente na região da Europa. E aí, a convite no ano de 272 antes de Cristo, o rei Nicomedes convida este povo para habitar nesta região. E eles habitaram nesta região, nesta península. A península, os irmãos sabem que é justamente uma região que é rodeada de água e que nesta existe uma parte que ela dá acesso a uma outra região, uma outra porção de terra. Então esta pequena parte chama-se península. E aí esses celtas habitaram nessa região justamente a convite do rei de Bitínia, chamado justamente Nicomedes. E estes eram homens lutadores, homens de guerra. No ano 25, os irmãos sabem que os anos antes de Cristo, eles contavam de trás, da frente para trás. Só a partir de Cristo, que os anos começaram a ser contados de forma seguida. E aí, meus irmãos, no ano de 25 a.C., a Galácia, que era justamente, que tinha sido ocupado pelo povo celta, eles receberam justamente uma invasão do Império Romano. E aí foi onde o Império Romano dominou a região. E neste período, irmãos, da invasão de Roma, da invasão da Galácia pelos romanos, foi justamente aí onde aconteceu as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, indo para essas regiões, pregou o Evangelho, pregou a palavra de Deus, e lá muitas igrejas foram formadas. Mas havia alguns judaizantes, judaizantes eram aqueles que continuavam, irmãos, seguindo o rito da lei, como por exemplo a circuncisão, por exemplo os sacrifícios de animais, e tudo isto que a lei impunha antes de Cristo,
agora esses judaizantes queriam justamente seguir com esses mesmos ensinamentos, estas mesmas práticas. Foi justamente nesse período que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, pregando o Evangelho, pregando o sacrifício de Cristo, pregando que a lei Cristo anula a lei, e agora ele está mostrando para aqueles irmãos que de alguma forma tinha a infiltração desses judaizantes, de alguns falsos mestres, de alguns falsos profetas que entravam à igreja, e agora ele escreve para os irmãos, mostrando que a nossa salvação não depende das obras da lei, mas agora somente em Cristo Jesus. Então, o tema central da carta aos Gálatas é justamente a justificação pela fé, conforme é também a carta aos Romanos. Então, meus irmãos, vejamos como é que o apóstolo Paulo introduz a carta. Primeiro, ele introduz a carta, irmãos, defendendo o seu apostolado. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então, esta introdução deste primeiro versículo é justamente uma defesa do seu apostolado, porque o apostolado do apóstolo Paulo era questionado por muitos. As pessoas não acreditavam, as pessoas não criam de que o apóstolo Paulo realmente tinha sido chamado para o ofício de apóstolo. E aqui ele diz: olha, eu não fui chamado de forma alguma por vontade humana, da parte de homens. Não foi homens que me chamou, mas foi Cristo Jesus. Porque na verdade, meus irmãos, o ofício de apóstolo, hoje nós não reconhecemos esse ofício de apóstolo. Porque para ser apóstolo, irmãos, existia alguns pré-requisitos. Qual eram os pré-requisitos de ser apóstolo? Hoje nós temos visto muitos se denominando apóstolo, mas para ser apóstolo, irmãos, ele deveria primeiro ter visto o Senhor. Esse era um dos pré-requisitos. Segundo, ter sido escolhido por Ele, ter sido escolhido pelo Senhor Jesus. E terceiro, ter sido testemunha da sua ressurreição. Por isso nós não reconhecemos, na nossa época, nem um ofício de apóstolo. Hoje quem sabe que o ofício, o trabalho de um apóstolo é desenvolvido por missionários, porque a palavra apóstolo significa justamente enviado. Foi justamente o que Cristo fez com os 12, enviou eles para pregar o Evangelho. E nós vemos muitas afirmações bíblicas, principalmente quando ele enviou os 70, que depois que eles voltaram anunciando, dizendo para Jesus: olha, em teu nome até os demônios se submetem. E eles eufóricos, eles alegres com aquela situação, com aquele privilégio, irmãos, de ver vidas sendo curadas, pessoas possessas sendo livres.
E aí eles chegam diante do Mestre, diante de Jesus, e diz todos esses fatos. Jesus diz para eles: olha, mas antes alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos pelo vosso nome. Antes disto, antes de vidas sejam libertas das garras de Satanás, antes que enfermos sejam curados, alegrai-vos antes disso, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Porque, meus irmãos, aqueles apóstolos, eles viram o Senhor, assim como diz Pedro lá na sua carta, na sua primeira carta, eles apalparam o Senhor, eles viram o Senhor, eles também foram escolhidos pelo Senhor, e eles também foram testemunha da ressurreição. Por isso que alguns contestam o apostolado de Paulo, porque Paulo não teve não preenchia esses pré-requisitos, pelo menos de uma forma visível. Nesta concepção. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi sim chamado ao apostolado, justamente porque ele viu o Senhor quando ele ia para Damasco perseguir o povo de Deus que estava lá na cidade de Damasco. Ele pede carta às autoridades do templo para perseguir aos irmãos que estavam se reunindo lá em Damasco. E durante o caminho, Jesus aparece para Saulo, e lá, irmãos, Saulo cai por terra, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, desorientado, ele sem saber o que estava acontecendo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues? E neste momento, irmãos, Paulo teve o chamado, o encontro com Cristo e o chamado para o apostolado. Então ele viu o Senhor. Ele não andou com o Senhor, mas ele viu o Senhor. O Senhor ressurreto aparece para ele e dá o ofício de apóstolo. Por isso, irmãos, ele defende com toda segurança, com toda veemência desse ofício que ele tinha como apóstolo. E ele diz: olha, o meu apostolado não está baseado em homens. O meu apostolado está baseado em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo e em Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então, meus irmãos, aqui está a base do chamado de Paulo. A base do chamado de Paulo não foi de homens, não foi por indicação ou pela instrumentalidade de homens, mas foi pelo instrumento Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Para que nós possamos ter esta certeza, irmãos, do chamado do apóstolo Paulo, nós podemos ver justamente lá em Atos, capítulo 9, se os irmãos abrirem aí, os irmãos vão acompanhar, lá em Atos,
capítulo 9, onde fala justamente sobre a conversão de Saulo, onde diz que Saulo, após esse encontro com Jesus, ele ficou cego e foi para uma rua chamada Rua Direita, e lá ele se hospedou. Mas Deus levanta um profeta chamado Ananias para ir até a casa onde Paulo estava, a casa de Judas. É evidente que não era Judas Iscariotes, é evidente que não era Judas, discípulo de Jesus. Então, Paulo, após ter se encontrado com Cristo, no caminho de Damasco, ele foi para esta casa chamada a casa de Judas, na Rua Direita, e lá ele estava orando. E Deus levanta Ananias para ir até a casa de Judas e orar por Saulo. Vejamos no versículo 15, irmãos, onde nós podemos confirmar o apostolado de Paulo. Veja só, capítulo 15, diz assim: nos versículos anteriores nós vemos o Senhor falando para Ananias. Ananias até teme em ir para a casa de Judas, orar por Paulo, por Saulo, justamente porque Saulo era um homem sanguinário, era um homem violento, era um homem que perseguia a igreja, era um homem, irmãos, que partilhou, consentiu com a morte de Estevão. Então era um homem que as pessoas, a igreja do Senhor Jesus temia. E quando o Senhor chamou Ananias, logo ele disse: Senhor, já temos ouvido tanto do mal que este homem tem feito à sua igreja. Aí no versículo 15 ele diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Aqui está, irmãos, a assinatura do Senhor. Aqui está a convocação do Senhor para o apostolado do apóstolo Paulo. Ele será para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como também perante os filhos de Israel. O apostolado de Paulo, ele tinha esse leque. O apostolado de Paulo, como o próprio apóstolo Paulo se denomina apóstolo aos gentios, aqui nós vemos justamente a afirmação do Senhor da igreja, Jesus Cristo, agora já ressurreto, assinalando, confirmando o apostolado de Paulo. Então, neste versículo 1 que nós lemos, meus irmãos, é justamente essa confirmação. Veja o que ele diz no final do versículo: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus, irmãos, morreu pelos nossos pecados, mas o túmulo não teve poder para detê-lo, porque ele não é Senhor dos mortos, mas é Senhor dos vivos. Ele, meus irmãos, é Senhor
que dá vida, e vida em abundância. E aqui Paulo mostra que seu apostolado veio de alguém que tem o poder para isto. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz assim, Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Ele estava falando isso de forma visível, como os ouvintes oculares eram os discípulos. Mas esta ordem, irmãos, ela tem um sentido contínuo. Ela é um imperativo que segue de forma contínua. Foi para os discípulos, é também para a igreja de Cristo, nós que hoje somos discípulos de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que aquele que tem a autoridade de chamar para o apostolado, chamou Paulo, assim como chamou os demais apóstolos. Quando ele chamou os demais apóstolos, ele se identificou como aquele que tem autoridade para fazer isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Paulo está dizendo, olha, este que tem autoridade, ele me chamou. E o que me chamou foi aquele que experimentou a morte, mas venceu a morte. Ele ressuscitou. O Pai o fez isto. Quando ele diz, o Pai, o Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nesse texto vemos duas pessoas da Trindade. Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e o Pai que efetuou esta ressurreição. Então, o apóstolo Paulo tinha autoridade de ser apóstolo, porque tanto Deus Filho, como o Deus Pai, e assim vice-versa, o fez. E aí ele continua, irmãos, no versículo 2, quando diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros, na igreja da Galácia. Ou seja, aqueles irmãos que haviam experimentado um novo nascimento, aqueles que tinham experimentado o resgate do pecado, daquela experiência pessoal e íntima, interior, aquela transformação, irmãos, que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, aquela experiência, aquela transformação que age no mais longínquo do interior das nossas vidas, onde nem um olho, senão o olho do grande Deus pode ver. O pastor não vê o que passa no seu coração. O pastor não pode ver o que passa na sua mente. Mas aquele que o resgatou, ele conhece tudo. Ele sabe tudo. E aí Paulo diz, olha, e a todos os meus irmãos e companheiros, as igrejas da Galácia. Versículo 3. Graça a vós outros e paz, da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui Paulo trazendo mais uma vez a evidência das duas pessoas da Trindade.
Os irmãos sabem, nós estamos falando sobre Trindade. Aqui Paulo não faz a indicação da terceira pessoa, mas sim das duas pessoas, que é o Pai e que é o Filho. E ele diz, olha, o Pai e o Filho estão juntos, e o Espírito Santo, evidente, estão juntos nesta missão do apostolado. Quando o Senhor chama, Ele chama para que você desenvolva um trabalho, não mais um ofício agora de apóstolo. Como eu já disse, não reconhecemos mais o ofício de apóstolo. Se há apóstolos por aí, são apóstolos que auto se denominam apóstolos, mas apóstolos com a evidência de ter justamente atingido os pré-requisitos, não há. E aí, meus irmãos, ele diz, olha, ele aqui abre justamente este leque para mostrar o resgate, para mostrar a salvação. Veja só, versículo 3 e versículo 4, diz assim: graça a vós outros da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Vejamos aqui, queridos, a identificação do apóstolo Paulo quanto à instrumentalidade da nossa salvação. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Como eu falei de manhã para na escola bíblica dominical, nós não somos salvos porque damos dízimo. Uma igreja que prega que você é salvo porque dá o dízimo está totalmente errada. A salvação ela não é comprada. E quando nós damos o dízimo por questões de fé, em saber que Deus é que proveu tudo para nós, mas não no sentido de que nós estamos dando para garantir a nossa salvação. A salvação ela não é comprada por meio de obras feitas por mãos humanas. Ela é tão somente, ela é unicamente pelo sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, o qual Jesus Cristo, o qual ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Este aqui, irmãos, é o verdadeiro evangelho de Cristo. Quando nós seguirmos mais à frente, nas sessões posteriores, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que se porventura descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja este que ele estava pregando, seja anátema, ou seja, amaldiçoe. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, é este que mostra que a salvação, ela é unicamente por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ele a si mesmo se entregou, espontaneamente ele se entregou.
Ele substituiu a mim, substituiu a você. Irmãos, todo aquele sofrimento que Cristo sofreu, não era sobre Ele. Era sobre mim. Era sobre você. Ali, meus irmãos, era a ira de Deus sobre o pecado. Ele se fez pecado por nós. O apóstolo João, melhor dizendo, João Batista, quando Jesus veio para ser batizado por ele, quando olha, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João observa, João vê que ali estava. Quando João fala sobre o Cordeiro de Deus, irmãos, ele retorna aos sacrifícios que era feito anteriormente. Quando o homem pecava, ele trazia o animal ao sacerdote. Este animal teria que ser um animal perfeito, um animal sem mácula, certo? E um primogênito, porque este animal, ele simbolizava Cristo que haveria de vir, que tinha essas mesmas características: primogênito, sem mácula, ou seja, sem pecado e sem defeito. Então, os anteriores, eles faziam este sacrifício. Então, quando João avista Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, irmãos. Ele a si mesmo se entregou. E quando ele diz a si mesmo se entregou, ele substituiu a humanidade. Ele substituiu, ele assumiu o pecado. O pecado de toda a humanidade. Nele não havia pecado algum, nem dolo foi encontrado em sua boca. Como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Assim como o profeta Isaías, no capítulo 53, fala. Paulo diz: a si mesmo ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, irmãos, para nos livrar deste mundo que tem o domínio do mal. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria é celestial. Nós temos que crer dessa maneira. E foi justamente isso que Jesus fez. Foi justamente isso. Hoje o mundo não pode ter domínio sobre nós. As coisas do mundo, os atrativos do mundo, eles não podem dominar você. É certo que o mundo tem muitos atrativos. O diabo, com toda a sua astúcia, ele tem criado fórmula que quer atrair a nós. Mas hoje, irmãos, pela morte de Cristo e o chamado que Ele nos fez, nos tirando do pecado,
o mundo não mais tem poder sobre as nossas vidas. E isto, meus irmãos, é um selo do Senhor Jesus em nossas vidas. Isto é uma marca. As pessoas precisam olhar para você. As pessoas precisam olhar para mim e nos ver como alguém diferente. Não diferente porque nós queremos ser diferente, mas porque nós somos de fato. A diferença nossa, ela não parte por tratarmos as pessoas indiferentes. Não. A nossa diferença está em justamente podermos transmitir a luz de Cristo. Assim como Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós fomos desarraigados, nós fomos arrancados, sabe? Nós fomos tirados. E esta expressão tirado é justamente a expressão de alguém que estava sendo sufocado, de alguém que estava ali, irmãos, pelo pescoço, sendo sufocado, e agora ele, com a mão potente, resgatou. Foi por causa de Jesus. Repito, o único instrumento para a nossa salvação é Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, aquele que morreu para resgatar um povo para si. E o apóstolo Paulo diz, justamente, o qual ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Para encerrarmos, irmãos, de um modo geral, desta sessão, nós vemos o apóstolo Paulo iniciando e mostrando quem foi o autor do seu chamado. E esse autor, ele fez uma obra completa, salvando a Paulo e o chamando para o apostolado. Que aplicação nós podemos tirar para nós nesta noite? É que, meus irmãos, hoje nós não somos apóstolos, mas nós somos discípulos do Senhor. Mateus, capítulo 28, nós já citamos ele, mas nós vamos ler. Capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
Filho e do Espírito Santo. Então, desde os discípulos, desde os apóstolos que pregaram o Evangelho, eles pregaram obedecendo esta palavra, fazendo discípulo. Os que você prega, a palavra de Deus, hoje você está fazendo discípulo. Então, como discípulo que somos nós devemos sim desenvolver a obra que o Senhor confiou a nós. Nós somos, assim como o Senhor fez, disse as palavras para Ananias sobre Paulo: ele será para mim um vaso escolhido para pregar o meu Evangelho. Assim somos nós. Nós somos os discípulos que devemos levar a palavra a todos o que nós alcançarmos, a pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos anunciar o Evangelho e aplicar o nosso testemunho, a nossa forma de ser a estes que lá estão. Aqueles que Deus nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.